As dificuldades que você está enfrentando hoje, elas precisam tornar você alguém mais forte. As lutas que você está passando hoje precisam tornar você uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Que Deus, na sua bondade, possa nos ajudar a entender que as provas que estamos enfrentando, elas são passageiras. E as que permanecem durante um determinado período sobre a nossa vida, elas querem nos ensinar alguma coisa. Você pode ter certeza disso. A palavra de Deus lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor. Tiago capítulo 1, está sendo projetado aqui. Eu quero que você, se desejar abrir a sua Bíblia, que você assim faça. Mas Tiago capítulo 1 vai nos dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. A palavra que aparece aqui como provação no texto original é peirasmos. E essa palavra, no seu contexto original, grego, a língua que o Novo Testamento foi escrita, tem dois significados bastante importantes. Apenas nesse texto que a gente acabou de ler, aqui no capítulo 1 do livro de Tiago, ela aborda duas direções bem interessantes e que são diferentes. A primeira delas, que nós encontramos no versículo 2, tem a ver com adversidade, ou seja, problemas externos, coisas que nós não temos como controlar e que vêm de fora para dentro. São dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Na semana passada, vou apenas citar um exemplo. O nosso irmão Adam, ele estava indo para o serviço pela manhã, numa segunda-feira, e na marginal aqui, aliás, na pista mesmo, entrando ali perto do casarão, duas motos cercaram ele. Uma pela frente, outra pela lateral, 3 indivíduos armados, apontando a arma para a cara dele, para o rosto dele, para a cabeça dele, e aí levaram a moto dele. E o camarada, muito nervoso na hora, né, naquela pressão, quem já passou por isso sabe muito bem, querendo que ele desligasse o alarme. Assim que o cara subiu na moto, foi dar partida, não dava certo, aí daqui a pouco passou, o alarme da moto disparou, e o irmão se viu diante de uma situação muito difícil, quando compartilhando comigo, ele falou: pastor, aquela hora achei que passou o pior na minha cabeça, porque eu fiquei muito preocupado e a moto disparou o alarme, aquela situação toda, eu tirei rapidamente do pescoço o alarme, ele pegou e foi embora. Graças a Deus, conseguiu resgatar a moto no meio do dia, para o final do dia. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Então isso é uma prova, isso que o irmão enfrentou é uma prova externa. Isso no versículo 2 a gente consegue encontrar. Então quando o Tiago ele vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provas. Essa palavra prova tem a ver com aquilo que é externo. Nesse texto, um pouquinho mais adiante, agora nos versículos 13 e 14, ela tem uma outra conotação. E qual é a conotação? De impulso íntimo para o mal, ou seja, tentação. E é muito interessante porque às vezes as pessoas, ao lerem o texto, acham que Tiago está falando da mesma coisa, quando ele fala da provação. Depois ele vai mudar e ele fala tentação. Por isso que, quando nós temos algumas versões, ele vai usar a palavra um pouquinho diferente. Então o que nós precisamos entender? Observe, primeiro, é que a provação ela pode ser externa,
ou a aprovação ela pode ser um fruto intencional do nosso coração, uma tendência pecaminosa, por exemplo. Nós somos tentados por nós mesmos. E aqui eu poderia citar uma série de exemplos que encaixariam nessa perspectiva. Não é o que a gente vai fazer nessa noite, mas a segunda perspectiva dessa palavra peirasmos, então, é um impulso íntimo para o mal. O que isso significa? Experimentar, experimento, tentativa, teste ou prova. No outro aspecto, tentação, prova, a tentação gerada por questões íntimas, por coisas que estão no nosso coração. A pergunta que a gente precisa fazer nessa noite, nesse exato momento, são as seguintes. São 3 perguntas que eu queria que você respondesse com todo o seu coração. Você vai se esforçar para isso em nome de Jesus? Amém? Então vamos lá, 3 perguntinhas básicas. Primeiro, o que as dificuldades da vida estão ensinando você? E aí eu queria focar com você naqueles agentes externos. A gente não vai falar do aspecto da tentação interna nessa noite. A gente vai falar das provas de coisas que acontecem na nossa vida e que vêm para testar a nossa fé, que vêm para dar uma chacoalhada na gente, para tentar dar uma alinhada no nosso coração. Então a primeira perguntinha que eu queria que você respondesse, em uma fração de segundos aí, mas com toda sinceridade, o que as dificuldades da vida estão ensinando para você? O que a sua prova está te ensinando? O que o problema está ensinando você? Qual que é a lição que você consegue tirar neste momento da sua vida, se você está passando por uma prova que você fala assim, meu Deus, eu não vejo a hora que esse negócio vai embora logo. Né? Tem dia que a gente está assim, sim ou não, irmãos? Só acontece lá em casa esse negócio? Não, né? Acontece na sua casa também? Tem dia que a gente fala assim, meu Deus, não vejo a hora que passe logo esse negócio, porque está louco. Né? E o problema é que, às vezes, a gente, por uma questão de uma aprovação que vem de forma externa sobre a nossa vida, se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a olhar para o lado, olhar para o outro, né? Olhar para as pessoas e achar que as pessoas são as culpadas daquilo que nós estamos enfrentando. Em alguns momentos, as pessoas são sim culpadas de provas que nós enfrentamos, mas isso não é via de regra. A segunda perguntinha é bastante importante. As dificuldades estão nos aproximando de Deus ou estão nos distanciando dele? Na vida você já encontrou gente que quando passava por prova corria para os braços de Deus, e eu tenho certeza que você também já encontrou gente que quando passava por problemas dava linha, corria para longe dos braços do Senhor. Já encontrou alguém assim na sua vida? Você fala assim, puxa, mas aquela pessoa precisa se apegar com Deus. Você conclui, no fundo do seu coração, quando você, como um agente que não faz parte da prova que aquela pessoa está enfrentando, você olhando para aquilo, você fala, meu Deus, se essa pessoa fizesse isso, resolveria isso tão rapidamente. Já teve essa visão? É muito interessante, né? Porque se você tentar falar alguma coisa, pode ser que não dê muito certo. Sabe por quê? Porque pode ser que a pessoa tenha que aprender alguma coisa que não através do seu alerta. E é muito interessante porque às vezes você está vendo que vai dar ruim o negócio, você está vendo que o negócio não vai prestar, você está ciente de que aquilo não vai dar certo, e você está lá com o seu coração até meio que apertado no peito, e você fala assim, meu Deus, eu preciso de alertar essa pessoa. Mas ao mesmo tempo, uma suave voz no seu coração diz assim, é melhor você ficar quieto, é melhor você não falar nada, deixa que eu faço, deixa que eu falo, deixa que eu trato, deixa que eu direciono, porque do meu jeito vai ser melhor. Ei, presta atenção, em nome de Jesus. A prova que você está enfrentando quer te ensinar alguma coisa muito valiosa. E você precisa abrir o seu coração para isso no dia chamado hoje, em nome de Jesus. A terceira perguntinha básica, para a gente entrar nessa noite na vida do profeta Elias, e aprendermos coisas maravilhosas. A primeira questão é, o que as dificuldades da vida estão nos ensinando? A segunda é, as dificuldades estão nos aproximando de Deus ou nos distanciando dele? Em terceiro, então, eu tenho mantido a minha fé ativa em tempos de provas? Sua fé está
vibrante. O que é que você está dizendo para o teu problema? Como que você está vendo o teu problema? Você está vendo como fim? Ou você está enxergando o seu problema como um meio pelo qual Deus quer te melhorar, Deus quer ver você melhor, e Deus está preparando você. Mas através dos problemas, Deus nos prepara. Lógico, gente, vocês e eu, nós só somos pessoas melhores porque nós somos lapidados por Deus. E as lapidações vieram sobre a nossa vida a partir de dificuldades que nós enfrentamos ao longo da jornada. Quer ver? Observe. Quantas pessoas aqui que já passaram por lutas, conseguiram entender o processo que Deus estava submetendo à sua vida e, ao passar pelas provas, saíram do lado de lá mais fortalecidas e pessoas melhores? Levanta a mão bem alta aí. 90 e tantos % aqui, se não todos. Todo mundo quase levantou a mão. Graças a Deus por isso. Diga assim, graças a Deus. Meu irmão, que bênção, isso é privilégio, sabe por quê? Porque o diferente disso é aquela pessoa que Deus está querendo ensinar, Deus está querendo mostrar, Deus está permitindo a prova, sim, Deus está permitindo a prova. Deus está deixando a coisa acontecer. E a pessoa está lá querendo culpar alguém, está querendo culpar a Deus, está querendo, sabe, ficar meio que desesperadão. A falta de fé nos deixa pessoas desesperadas, nos torna pessoas desesperadas. Então, quando nós aquecemos no nosso coração a fé, nós conseguimos, para a honra e para a glória do nome do Senhor, passar pelas provas com a nossa cabeça levantada, e chegarmos lá do outro lado e termos a alegria de poder receber vestes de adoração. Olha para mim no nome de Jesus, e eu quero que você nessa noite guarde uma coisa no seu coração. Hoje, quem sabe, as vestes ou a veste que você está vestindo é uma veste de luto, é uma veste de lamento. Você, quem sabe, está lamentando por alguma coisa, está chorando por algo. Quem sabe algo que você perdeu durante essa semana, quem sabe um direito que lhe foi conferido e ao mesmo tempo agora parece que foi arrancado da sua mão. Eu quero dizer que no nome de Jesus, pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua confiança em Deus, pela sua permanência na presença do Senhor, lá do outro lado, tem um vale para ser atravessado e você vai atravessar com o Senhor do seu lado. E se necessário for, Ele enviará os anjos, Ele dará ordens aos anjos a teu respeito. Os anjos do Senhor o acompanharão, e lá do outro lado, há um vestiário. E lá o Senhor vai tirar então a sua veste de tristeza, de dor, de sofrimento, e Ele vai assim, colocar sobre você uma nova veste, uma veste de adoração em nome de Jesus. E aí você vai passar por tudo isso, não quer dizer que você não vai sofrer, não quer dizer que não vai ser, que vai ser fácil, mas pela sua perseverança, quando chegar lá do outro lado, você vai ter conseguido entender algumas coisas que quem sabe hoje, por estar passando pelo vale, você não está entendendo muito bem. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, na jornada, muitas vezes Deus não vai traçar caminhos tão retos como nós, às vezes, desejamos. Deus vai nos permitir os vales, as encostas das montanhas, vai nos permitir passar por trechos muito estreitos, mas, sobretudo, Ele estará ao nosso lado, e isso é maravilhoso. A gente vai nessa noite olhar para a vida do profeta Elias, e nós vamos observar 3 coisas muito importantes que as dificuldades ensinaram para Elias. Para isso, você vai abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. O profeta Elias é alguém que aparece no cenário de Israel como aquele que vai se opor a toda a condição pecaminosa que a nação estava vivendo. Eu creio que nos planos perfeitos de Deus, Deus tinha muitos propósitos, mas os principais: alinhar o coração do rei com o coração de Deus, o que infelizmente não aconteceu, porque o rei era alguém de coração duro. Alinhar o coração da nação
e colocar a nação em um momento, em um ponto de reflexão. E a nação refletiu por todas as ações que Deus realizou a partir da vida do profeta Elias. Então, a primeira lição que nós aprendemos com essas provas que Elias enfrentou é que toda dificuldade nos coloca em processos que devem nos conduzir ao crescimento. Amém? Toda dificuldade nos coloca em processos que devem nos conduzir ao crescimento. Capítulo 17, a partir do versículo 1, a gente vai ler o texto agora. Acompanha comigo aí. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante as minhas palavras. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para que o alimentem lá. Até aí você vai ser tentado a continuar a leitura, não faça isso. Daqui a pouquinho a gente continua. Então, a primeira grande lição que Deus nos dá é que toda dificuldade nos coloca em processos que devem nos conduzir ao crescimento. Eu queria pedir uma coisa muito importante para vocês nesse momento. E o pedido é: respeite o processo que Deus está submetendo à sua vida. Respeite. Você será abençoado. Se você respeitar o processo, você será alguém muito abençoado, para a glória do nome do Senhor. Quando nós vamos para os textos originais, principalmente no hebraico, as palavras elas têm significados muito especiais, elas sempre têm alguma coisa para nos ensinar. Eu queria que você focasse a palavra querite, que achamos nesse texto, nessa noite. O Senhor vem ao profeta e diz: sai de cena, e você vai então para o leste, e você vai se esconder perto do riacho de Querite. A palavra Querite, no original, no Antigo Testamento, é uma palavra que traz para nós uma conotação muito interessante. A palavra é usada em dois sentidos. O primeiro sentido é ser cortado, separado. Aqui, no caso, se aplica a uma aliança que, quando é feita e ela é interrompida, ela é cortada. A palavra querite se encaixa nesse aspecto. E o segundo é ser cortado, ou ser trabalhado para ser colocado no tamanho certo para então ser usado. O que você precisa entender nesse momento é que essa prova que Elias está enfrentando tem como objetivo conduzi-lo para este lugar, chamado Querite, e ali Deus quer trabalhar coisas muito profundas com o profeta. Deus, ele sempre tem propósitos ao nos cortar, ao nos colocar na medida. Eu costumo dizer que todas as arestas precisam ser aparadas para que então o Senhor nos use. Para que então o Senhor tenha liberdade para fazer algo a partir de nós. Eu tenho certeza que você quer ser usado por Deus. Mas eu tenho uma pergunta muito importante para você nesse momento. Você quer ser usado, eu entendo o desejo que você tem de ser usado, mas você quer ser colocado na medida de Deus para ser usado pelo Senhor? Eu acredito que a grande maioria de nós aqui não gostaríamos de ter que passar por alguns processos na vida. Mas o que eu quero que você entenda, que você compreenda, é que Deus vai te permitir passar por alguns ajustes, Ele vai cortar algumas coisas na sua vida, e o objetivo é que você seja abençoado. Gente, fala sério, Deus não vai usar as nossas vidas se a gente está muito cheio de si, por exemplo. Se uma pessoa está muito cheia de si, Deus vai ter que dar um jeitinho de tirar isso fora. Se o orgulho faz parte da nossa vida, Deus vai ter que dar uma podada na gente. E graças a Deus, quando Deus nos poda, porque Ele sempre vai vir com amor, Ele vai vir com um jeito todo especial. Diferente do mundo. No mundo lá fora, quando um pai, por exemplo, vou só citar um exemplo, quando um pai, por exemplo, fala para o seu filho: filho, não faz isso, filho, não faz isso, filho, não faz isso, e o filho vai lá e faz sempre, e tudo que o pai fala para ele não fazer.
Alguns pais chegam à seguinte conclusão: é melhor eu parar de falar e agora deixar que a vida ensina. E aí você acha que lá fora, no mundão, as pessoas vão agir com o mesmo temor a Deus, com o mesmo carinho que um pai, que uma mãe age e ensina o seu filho? É lógico que não, irmãos. Lá fora, o aparamento das arestas é na bordoada, muitas vezes. Bordoada que eu já tomei na vida e você também, em alguns momentos. Porque nós não entendemos algumas coisas e precisávamos ter entendido algumas coisas. Então, a palavra querite, nesse momento, que traz para a gente essa conotação de ser cortado, para então estar apropriado para ser usado por Deus, é o primeiro lugar de prova que Elias enfrenta. Então Deus está mandando Elias para um lugar onde vai secar a água, onde daqui a pouco a comida não está mais presente. Ele diz que ele vai fazer algo, embora Deus dizendo que vai fazer algo, isso aqui é por um tempo. Se a partir da sua voz, da sua palavra, e segundo o que Deus falou através dele, não ia mais chover na terra, é óbvio que a água vai secar. E aí, quem sabe hoje, você está exatamente nesse lugar, um lugar escasso, sem vida, você olha para um lado, para o outro, não vê uma nuvem no céu, não consegue encontrar uma saída, uma solução para a sua situação, mas não significa que Deus não está provendo. Se Deus tiver que fazer na tua vida, com a tua vida, o que Ele fez com o profeta Elias, Ele vai fazer isso, para a glória do nome do Senhor. E eu acho fantástico, até porque Deus nos coloca diante de algumas necessidades, para provar o quanto Ele é suficiente para suprir as nossas necessidades. Às vezes a gente fica muito naquela expectativa do que o ser humano pode prover para nós. E quantas vezes na vida, você e eu, já provamos de uma sustentação sobrenatural vinda das mãos do Senhor. Você com certeza consegue se lembrar de algum momento da sua vida que você já não estava mais aguentando e que Deus de lá de cima olhou e falou: eu vou agir. E agora é a hora. Você já viveu isso, não viveu? Então, se Deus esteve presente lá atrás, você pode ter certeza que Ele vai estar presente hoje para a glória do nome do Senhor. Duas lições muito importantes sobre os processos da vida. Eu quero dizer que alguns aqui estão passando por processos na vida, processos difíceis, mas que são processos que têm como objetivo aproximar-nos de Deus. Se não forem bem aceitos por nós, os processos que nós estamos vivendo, os dificultosos principalmente, ou eles vão nos tornar pessoas mais maduras, mais amáveis, mais alegres e mais satisfeitas com o pouco que temos, porque o pouco com Deus sempre ele será muito, ou os processos da vida vão nos tornar pessoas amargas. Eu te peço, por favor, não seja alguém amargo. Deixa de lado tudo aquilo que você não está conseguindo enxergar, que diante do seu ponto de vista deveria estar acontecendo. Dependa mais de Deus, essa é a palavra. Amém? Amém. Então diga assim: eu, em nome de Jesus, dependerei do Senhor. Observe, quando a gente depende de Deus, significa dizer que Deus tem autoridade para vir fazer o que Ele quer do jeito que Ele quer. O corvo, segundo a perspectiva bíblica, era um animal impuro. E o que é que Deus está fazendo nesse momento? Vai usar os corvos para levar carne para o profeta comer. Ele vai fazer com que o profeta, nesse momento, beba da água que resta no ribeiro de Querite. Nós não sabemos quantos meses o profeta Elias ficou nessa condição, mas Deus estava com ele na abundância do início daquele processo até o final, em nome de Jesus. Helen Keller, ela disse o seguinte: o otimismo é a fé que conduz à realização. Essa senhora aqui é a Helen Keller. Quem foi Helen Keller? Ela foi alguém que passou pelos processos difíceis da sua vida e foi vencedora. Eu quero contar um pouquinho da história dela para vocês. Ela nasceu em 1880 e morreu em 1968. Ela foi uma escritora, ativista social norte-americana. Observe agora. Cega e surda, prestou atenção? Cega e surda,
formou-se em filosofia e lutou em defesa dos direitos sociais, em defesa das mulheres e das pessoas com deficiência. Foi a primeira pessoa cega e surda a entrar para o sistema de educação superior. Ellen Adams Keller nasceu no dia 27 de junho de 1880. Filha de um capitão aposentado e editor de um jornal local, com 19 meses de idade, ela contraiu uma doença chamada e diagnosticada como febre cerebral, que a deixou cega e surda. E como Ellen aprendeu a ler? Como ela conseguiu nessa condição? Depois que a doença tomou conta da sua vida, Ellen tornou-se uma criança difícil, ela gritava muito e tinha muitos acessos de mau humor, muitos excessos de mau humor. E em 3 de março de 1887, antes de completar 7 anos de idade, ela passou a contar com a ajuda de uma professora chamada Anne Sullivan, que foi contratada pela família e passou a morar na sua casa e então a ensinou de uma forma sobrenatural tudo isso. Uma professora. Podemos glorificar a Deus pela vida dos nossos professores aqui? Vamos glorificar a Deus com as nossas palmas. Os professores precisam ser valorizados. Se você é professor, sinta-se acolhido pelas nossas orações aqui no nome de Jesus. Olha a importância de um professor. Uma frase agora bastante importante. O processo pode ser dolorido, mas o sucesso é garantido quando estamos no Senhor. Amém? Diga assim, o processo é dolorido, mas o sucesso, ele é garantido quando nós estamos no Senhor. E a pergunta que eu faço é, você está no Senhor? Se você está no Senhor, dê um brado de vitória em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor com todo o seu coração. Então significa dizer que você é uma ameaça para as provas externas que estão assaltando a sua vida. Mesmo hoje sendo colocado no nível por Deus, mesmo sendo cortado, lapidado para ser usado pelo Senhor, nele você é muito mais do que vencedor. Então confie no Senhor. Existem momentos das nossas vidas que nós achamos que já deu. É mais ou menos assim, chega de problema. Tem alguém aí vivendo isso? Chega, não aguento mais, deu. E aí quando a gente olha para a vida do profeta Elias, a gente fala já a prova que ele enfrentou ali, de ter que dar as caras para cá, para dizer, você está em pecado, sua casa está em pecado, a nação está em pecado, e a partir das minhas palavras não vai cair uma gota de chuva na face dessa terra. Só que a gente já podia encerrar a história do profeta, só que a história dele tem muitas outras coisas. Se você acha que está bom, se você acha que a prova já deu, ainda não deu. Essa foi a primeira grande lição que a prova de Elias nos ensina. Toda dificuldade nos coloca em processos que devem nos conduzir ao crescimento. Segunda coisa que a gente aprende com Elias, as dificuldades devem nos ensinar a sermos pessoas mais puras e humanas. Amém? Meu irmão, essas pancadas que você está levando aí, tem que te deixar alguém mais humilde, mais humano, mais sensível. Essas burdoadas que você está levando, que você não sabe nem de onde vem, precisa fazer com que você seja uma pessoa mais humana, mais pura. Deus quer nos purificar. Toda prova tem como objetivo a nossa purificação. Saiba disso. Deus quer nos ter preparados. Então, primeiro Deus vai fazer o quê? Manda a gente para Querite. O que Deus vai fazer lá em Querite? Vai cortar. E agora Ele manda a gente para Sarepta. E lá, a partir do verso 8, acompanha na palavra, o mesmo capítulo, versículo 8, diz, então a palavra do Senhor veio a Elias. Olha só o que aconteceu. O Deus que mandou água fez com que a água cessasse. Acabou. Já não está mais correndo água no ribeiro. Os corvos já não estão vindo mais para alimentar Elias. Agora o que acontece? A palavra do Senhor vem.
E então a palavra do Senhor veio a Elias. E aí o verso 9 diz: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquela cidade, daquele lugar, que lhe fornecesse comida. O que Deus está dizendo? Eu continuo no controle da sua vida. Eu continuo cuidando de você e vou continuar cuidando de você. E sabe o que eu vou fazer com a tua vida? Eu vou colocar uma mulher totalmente desprovida para prover o que é necessário para a sua vida, para a sua sobrevivência. É assim que Deus faz. Como a palavra querite, a palavra sarepta também tem o seu significado. A tradução do nome sarepta é crisol. Crisol é a mesma coisa que cadinho. Cadinho é aquilo que se apura o ouro. É onde o ourives coloca ali aquela conchinha, aonde ele coloca as pedrinhas de ouro ou um anel que está riscado e vai agora passar por um processo de uma reformulação, vai ser dado um novo anel e ele então derrete. Ele coloca o maçarico e começa a esquentar. O cadinho é esse lugar, é esse recipiente. E ali a chapa esquenta. Pastor, mas não está bom? Então, a gente acha que está bom. Pode ser que você ainda esteja lá em Querite. E pode ser que Deus vai te conduzir para Sarepta. E se Deus te colocar agora no fogo, você precisa continuar confiando no Senhor. Amém? Pastor, mas Deus faz isso? Deus fez com Elias, pode fazer comigo, já fez comigo. E fez com você. Eu acho que eu já passei por esses lugares. Não foi bom, não. Eu chorei lá. Eu chorei. A falta da provisão, lá atrás, em alguns momentos da nossa vida, nos fizeram chorar. A gente chegou a dobrar o joelho e falar: Deus, vem depressa, porque a gente não dá conta. E aí, em relação às questões das provas externas que nós sofremos, como uma provação na área da saúde, que a gente passou com a minha esposa aí. Do ano retrasado para o ano passado, foram 2 situações seguidas. Eu acho que a gente saiu de Sarepta e foi para Querite. É mais ou menos isso. E o Senhor continua nos sustentando. Ei, meu irmão, olha para mim no nome de Jesus. Saiba de uma coisa, isso tudo vai passar em nome de Jesus. E a questão é como você vai chegar lá do outro lado. Deus quer te tornar uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Meu irmão, vou repetir aqui, você precisa entender isso. As dificuldades, elas devem nos ensinar a sermos pessoas mais puras e mais humanas. Entenda, definitivamente entenda isso. Os seus problemas precisam te fazer ser alguém melhor. Eu acredito que foi isso que aconteceu com Elias. Deus tornou ele alguém muito melhor. Observa, você está indo agora para um lugar, quem sabe, de prova pelo fogo. Alguns aqui eu sei que estão passando por essa prova. Estão sendo bombardeados. Alguns estão num lugar tão quente que, se não for o Senhor a trazer um alívio, não suportariam. E você só tem suportado porque Deus continua do seu lado. Lembra do processo lá e lembra daquilo que eu disse, que às vezes no caminho Deus vai ao nosso encontro, Ele às vezes vai permitir a gente passar pelas encostas dos vales, Ele vai permitir a gente passar pelas montanhas, Ele vai permitir a gente passar por lugares onde a areia movediça está presente, mas Ele envia anjos, o Senhor envia anjos. Deus no dia de hoje está enviando anjos sobre a sua vida, sobre o seu caminho. Você não pode se esquecer de que Deus estará com você. Se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você estiver sobre as águas não vão fazer com que você se afogue. O Senhor estará ali continuamente, Ele vai regar a tua vida com os cuidados dEle em todo momento. Algumas coisas a serem entendidas por nós nesta noite. Primeira delas, toda dificuldade tem uma origem. Meu irmão, você precisa entender por que você está passando isso aí. Às vezes a gente não passa o que passa de alegre, a gente passa o que passa porque tem alguma origem, tem um porquê. Às vezes não tem porquê, mas às vezes tem porquê. E se tem alguma origem, você precisa descobrir o que é que está gerando essa dificuldade. Principalmente quando as nossas escolhas são erradas.
Aí a gente passa por provas mesmo, mas assim, a consequência de atitude errada, de escolhas erradas. Então, por isso que a gente tem que pedir para Deus forças para fazermos boas escolhas. Se as dificuldades não estão nos tornando pessoas melhores, então alguma coisa está muito errada no nosso coração. Eu vou repetir. Se as lutas que você está enfrentando, se as dificuldades que você está enfrentando não estão tornando você alguém melhor, tem alguma coisa muito errada. E eu quero que você preste muita atenção nas afirmações que eu vou fazer agora. Preste atenção. Nós precisamos lembrar como nós vivíamos antes de conhecer ao Senhor Jesus e se perguntar: as transformações continuam acontecendo nas nossas vidas? O problema é que com o passar do tempo, nós corremos o risco de nos tornarmos conhecedores de toda a verdade, mas não praticantes. E aí é problema. Você precisa entender isso. Você aceita Jesus, Deus começa a transformar coisas na sua vida, o seu jeito de falar, o seu jeito de ser. Algumas coisas são automáticas, as pessoas, nem o pastor, nem os irmãos precisam dizer que é algo errado, até porque o Espírito Santo que habita em você, ele vai te convencer. E aí o que acontece? O tempo passa e algumas pessoas, eles se tornam profundos conhecedores das verdades, profundos conhecedores do Evangelho, profundos conhecedores da Bíblia Sagrada. Se você pedir para a pessoa citar um versículo, ela vai de Gênesis a Apocalipse. Tem gente que tem facilidade em memorização, não é a facilidade que eu tenho, por exemplo. Muitos versículos eu tenho na minha cabeça gravados, vários versículos, a referência, tudo, mas há textos que eu preciso lembrar, preciso recorrer a uma chave bíblica, às vezes para lembrar onde está. É pela falta de leitura da palavra. É algo que é individual. Tem gente que tem uma aptidão, uma facilidade, é uma coisa fantástica. Mas observe, há muitas pessoas que estão nessa pegada, eles conhecem a verdade. E que bom que você conhece a verdade, só que a questão é, o que as verdades que você tem guardadas no seu coração continuam fazendo na sua vida? Porque a verdade precisa continuar transformando o seu coração, irmão. Ei, olha para mim aqui no nome de Jesus, a Bíblia precisa continuar te mudando. A palavra precisa continuar mudando. Você que está 1 ano na igreja, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 200 anos. Misericórdia, acho que não tem ninguém aqui esse tempo, né? Acho que eu exagerei. Não, pastor, eu estou a 100 e... Aí você vai contar a sua idade para a gente, né, irmão? Melhor não. Você é conhecedor da verdade. Irmãos, de verdade, a grande maioria aqui conhece a verdade. Nós conhecemos a verdade, nós sabemos o que é a verdade. Nós sabemos que essa verdade transforma, que ela liberta, que ela cura. Nós sabemos que essa verdade dá um novo rumo para a nossa história, mas a questão é, de que adianta o conhecimento dessa bendita palavra, se ela não continua nos transformando? Eu vou te dizer uma coisa, e quero que você abra muito bem os seus ouvidos nessa noite. O diabo conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e vai para o inferno. A Bíblia diz que ele conhece, ele crê e estremece. Tiago fala sobre isso. Ele conhece, ele estremece. Mas ele conhece. Muito diferente da gente. Nós somos seres que Deus colocou na face dessa terra para fazer diferença depois que recebemos a diferença do sacrifício sobre a nossa vida. Semana que vem, nós estaremos aqui celebrando a ressurreição de Jesus. Ele continua vivo, ele continua transformando. E esse Jesus que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, continua desejoso, abra os seus ouvidos agora, ele continua desejoso de ter acesso aos nossos corações. E aqui me permita, eu estou falando com você que já está um tempo assim na presença de Deus. Mas que infelizmente, quem sabe, porque se acostumou com o Evangelho ou com as coisas de Deus, agora já está quase que vivendo do mesmo jeito que você vivia sem antes ter
conhecido Jesus. A armadilha e engano do inimigo das nossas almas. Por isso que Paulo vai falar de uma transformação da mente. A gente precisa de ter a nossa mente transformada todo dia. Para a gente se desviar da verdade é um passo. Para a gente deixar as coisas de Deus de lado é um passo. O que Deus ensina para nós a partir da experiência de Elias. Elias sendo provado pelo fogo agora. Primeiro, Deus ensina que Ele permite que os seus filhos passem pelo fogo, mas Ele nos livra no fogo. Amém? Ele está sofrendo uma grande pressão. Eu não sei se você consegue enxergar, mas Deus leva ele agora para ser alimentado por uma viúva. Mais uma vez o protocolo é quebrado. Na primeira situação, quem é que vai alimentar o profeta Elias? Corvos, impuros segundo a lei. No segundo momento agora, ele vai levar Elias para ser sustentado por quem? Por uma mulher. Detalhe, desprovida. E aí Deus vai olhar para Elias e vai dizer, eu já mandei que a mulher sustente a sua vida. Gente, dá para entender como que Deus faz as coisas, é um negócio doido. A gente fica assim olhando para a história e fala assim, mas como é que a mulher vai sustentar o profeta se ela nem tinha comida para ela, para o filho dela? Quando o profeta chega diante dela, de longe ele vê e fala, senhora, seguinte, vá lá para casa, prepara uma merendinha, traz para mim aqui, porque a gente vai comer. A mulher olha para ele, bendito seja o nome do Senhor, vive o Senhor para sempre. Deus conhece o meu coração, sabe que eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Nós vamos comer, nós vamos morrer e acabou. Eu só tenho para comer, eu e meu filho. Não cabe uma terceira boca de um homem ainda. Os cabras comem para arrebentar. Aí, Elias dá aquela olhada assim para ela, fala, senhora, pode ir tranquila, porque Deus está com a gente nessa prova aqui, nesse fogo que a gente está enfrentando. Essa senhora vai para casa, e o texto vai dizer para nós que algo maravilhoso acontece com ela. A gente vai ler daqui a pouquinho. O que a gente aprende com a vida do Elias? Quando no meio do fogo, da provação, Deus nos usará para abençoar vidas. Pastor, mas eu estou tomando burdoado tudo quanto é lado. Deus quer usar a sua vida. Já viveu isso, irmão? Você não está aguentando nem levantar as calças direito. Você está só o pó. Aí Deus naquele dia ainda vai usar a sua vida. Ei, você que é líder de célula aí, olha para mim aqui. Sabe aquele dia que você está arrebentadão? Você fala assim, meu Deus, hoje eu não estou nem para mim, Senhor, não estou nem me aguentando. Alguém já viu isso aí? Aí você fala assim, Senhor, usa a minha vida, tem misericórdia. Ado, está tudo abençoado, nem hora direito, né? Senhor, abençoa essa célula, em nome de Jesus, amém. Aquela oração relâmpago, né? Oração de Neemias, eu gosto de chamar aquela oração, Deus, toma conta da minha vida, vai na minha frente, é mais ou menos assim. E aí, aquele dia que você está um verdadeiro, dá licença, você não está conseguindo se aguentar, aí você vai para a reunião, aí o pessoal começa a falar, eu estou passando por isso. Você vai falar, meu Deus do céu, tudo menos isso, Senhor. Aí outro vem, mas ora por mim, porque eu não estou aguentando. Aí outro chorando, outro na prova, outro na luta, outro na tribulação, tudo naquela reunião. E aí Deus, na sua soberania, na sua bondade, e porque Ele te coloca como canal de bênção na vida das pessoas no meio da sua prova, Ele te dá a palavra de sabedoria. E aí Deus te usa e aquela reunião é a melhor. Sim ou não? Alguém já viveu isso aí? Já foi para o culto, você fala assim, hoje eu só vou arrastado, né? Só vou se Deus me levar. E aí Deus vai lá e dá uma motivação no seu coração, o Espírito Santo que habita em você. Aí naquele dia que você está com zero vontade de estar na presença do Senhor, você não está aqui na presença do pastor, do pessoal da adoração, na presença do Senhor. Aí aquele dia Deus fala alguma coisa, e aí Deus coloca uma chave no seu coração que gira, e aquilo ali transforma a sua semana, o seu mês, o seu ano, a sua vida. Amém? Eu já fui para lugares assim, zero expectativa. Pastor do céu, mas já aconteceu isso com você? Já, irmãos. Uma vez eu tinha comprado já passagem de avião para ir para um congresso. Tudo certo, a igreja já tinha feito para mim a
a inscrição lá, tudo certinho, paga a hospedagem, está tudo certo. Está tudo certinho, mas deu um desânimo assim. Eu falei, meu Deus, se não é do Senhor não, sai de mim. Sai. Comecei a orar. E de verdade, irmãos, não estava com quase expectativa, não. Eu falei, Deus, mas eu sei que o Senhor vai falar. Eu sei que o Senhor vai falar. Eu estava só o pó. E aí, quando eu chego lá, no primeiro momento, na primeira ministração, ei, você que encontrou dificuldade para estar aqui, Deus quer falar com você, você que estava desanimado e lutou e achou que Deus não tinha nada para tratar com o seu coração. Eu falei, fala Deus, fala mais, pode bater, Senhor, bate. Pode falar, fala o que o Senhor quiser falar. E aquele dia Deus falou, e no dia seguinte falou mais ainda. No terceiro dia eu já estava jogado na presença do Senhor, e no quarto estava dando uns glórias, pulando dessa altura assim, ó. Porque é isso que Deus faz, deu para entender? Em nome de Jesus. Então Deus vai pilhar o seu coração, Ele vai colocar motivação no seu coração. Quando no meio do fogo da provação, Deus nos usará para abençoar vidas. O lugar de prova é o lugar da bênção. Amém? Diga assim, o lugar da prova é o lugar da bênção. Você quer ser abençoado? Não queira passar pela prova. Mas se a prova vier, você vai passar por ela com a sua cabeça levantada, em nome de Jesus. E vai tentar entender o que Deus quer ensinar, que nem sempre é fácil entender. Vamos ser sinceros? Sim ou não, irmãos? A gente entende tudo facinho que Deus está querendo ensinar a gente? Entende nada. Tem dia que a gente fica lá, meu Deus. Aí você vai para a cama, vai para o quarto, você dobra o joelho, Deus, eu não estou entendendo. Aí Deus continua em silêncio, você vai lá, dobra o joelho, você busca, você entra em jejum, você entra em propósito, parece que não tem resposta. Mas lá em um dado momento, alguma coisa acontece que vai trazer ao nosso coração a plena convicção de que tudo aquilo fez parte de um processo muito abençoado para as nossas vidas. Lugar de prova é lugar de transformar impossibilidades em oportunidades. Você vai me acompanhar numa leitura agora, mas você não vai acompanhar essa leitura comigo de qualquer jeito. Você vai me acompanhar nessa leitura bíblica em caráter profético sobre a tua própria vida, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém sobre isso? Então abre aí, capítulo 17, o mesmo capítulo, a gente vai ler a partir do versículo 10. E você vai receber todas essas palavras sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha só, você vai me acompanhar a essa leitura, e você vai trazer a sua memória como se fosse você nessa situação. E você vai enxergar a saída e a provisão de Deus sobre o teu problema, que é diferente do que Elias estava enfrentando. Amém? Então vamos lá, diz assim. Deus manda a sua palavra, versículo 7, diz, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias. E o verso 9 diz, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só um pouquinho de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Amém? Irmão, você não vai ter medo. Irmão, você não vai ter medo. Você não vai temer, porque o Senhor está aí com você. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, olha o teste que essa mulher está enfrentando nesse momento. Olha a ousadia.
Na verdade, assim, é Deus usando o profeta para ver a fé que havia no coração daquela mulher. Olha só o que diz aí. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. O que Deus está dizendo? Eu não vou deixar faltar o pão sobre a sua casa. Eu não vou deixar faltar o alimento na sua mesa. Eu estarei com você. E o que essa mulher fez? Ela se foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Eu não sou Elias, mas eu sou um servo do Deus Altíssimo. E eu digo que sobre a sua casa não faltará a farinha e não faltará o azeite, em nome do Senhor Jesus. Se Deus tiver que levantar os corvos, eles estarão presentes. Se Deus tiver que levantar as viúvas, elas estarão presentes. Se Deus tiver que levantar uma pessoa totalmente desprovida de condição para ser canal de bênção na sua vida, não faltará sobre a vida de quem o abençoar e não faltará sobre a sua casa em nome do Senhor Jesus. Você vai levantar uma de suas mãos agora e você vai dizer assim com toda a sua fé: pela fé e pela autoridade do nome de Jesus, eu recebo nesta noite sobre a minha vida esta promessa. Eu creio, Senhor, não faltará nem a farinha e nem o azeite. E tem mais um detalhe: eu vou ter para repartir. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Você vai ter para repartir, não vai faltar. O Senhor estará ao seu lado, Ele te sustentará. Ele estará com você. Profeticamente, você leu esse texto numa perspectiva de céu na terra sobre a sua vida, no aqui, no agora, nessa noite, nesse dia. Então, no nome de Jesus, acredite naquilo que você declarou e naquilo que você leu através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, confia. E aí você olha para isso tudo e diz: tá bom, chega de prova. A prova maior está vindo. O problema maior ainda vai chegar sobre a vida de Elias. É uma terceira lição aqui. Dificuldades nos apresentam a oração como ferramenta para mover as montanhas intransponíveis à nossa frente. Amém? As dificuldades nos apresentam a oração como ferramenta para movermos as montanhas intransponíveis à nossa frente. Pastor, eu não dou conta. Você não dá conta mesmo. Eu sei que você não dá conta, até porque eu também não dou conta. Mas no Senhor nós damos conta. A partir da oração, a partir da confiança em Deus, a partir da nossa fé. Acompanhe a leitura comigo. A partir do verso 17 a gente tem um novo cenário. E há uma terceira lição e última aqui para essa noite. Algum tempo depois, olha o que acontece. Que tragédia, irmãos. Que tragédia. Algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Em outras versões está escrito que o menino morreu. Em outra versão está escrito assim: ele morreu. Verso 18. E a mulher reclamou a Elias. Quando o time está ganhando, todo mundo bate palma, né? Quando a coisa dá uma azedada, aí vamos tentar colocar a culpa no técnico, né? E o técnico aqui era o Elias. E aí a mulher vai reclamar para Elias. E ela já vai com os pés no peito do coitado. Ela vai dizer o seguinte para ele: que foi que eu fiz, que eu te fiz, ó homem de Deus? Viesse para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado
e o pôs em cima da cama. Então, diga, então. O profeta Elias clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida neste menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. A terceira dificuldade nos ensina sobre a ferramenta da oração. Você precisa orar sobre o seu problema. Antes mesmo de esperar o que os outros vão fazer por você, ore ao Senhor, peça ao Senhor que Ele venha ao seu socorro. A gente precisa se lembrar das palavras de Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 20 diz: e ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena, e eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Eu preciso fazer uma pergunta para você nessa noite. A pergunta é: qual é o tamanho da sua dificuldade? Qual é o tamanho da provação? Agente externo. Eu não estou falando de pecados que você possa viver, que são aqueles agentes internos da alma, lá do espírito, aquela inquietação que te faz errar e também não colher as coisas boas que Deus tem reservado para a tua vida. A propósito, se você tem alguma coisa para vencer no seu mundo interno, minha dica é: vença antes que isso acabe com você e acabe com a sua vida com Deus. Cuidado, porque existem situações, existem coisas que são pecados que nós sabemos que há dentro dos nossos corações e que eles vão nos impedir de receber o melhor de Deus. Então, querido, eu quero dizer para você que chegou a hora de alçar a sua confiança, depositar nas mãos de Deus o seu problema e aguardar com paciência nele. Você precisa ter paciência, quem sabe. Mas